Eu partilhei com a Ana que o título que trouxe, da mensagem que tenho para vocês hoje é da ajudadora virtuosa. Gosto imenso das vossas t-shirts, já tinha visto que o grupo que vocês têm aqui de mulheres é de Mulher Virtuosa e, portanto, eu achei que era um bom título para nós começarmos aqui a nossa conversa, termos a ajudadora virtuosa. É que sabem... Há coisas que me têm estado a incomodar ultimamente, que é algumas traduções da Bíblia não dizem exatamente o que a Bíblia diz no original. Diz uma coisa e a tradução diz outra. Ou nós, às vezes, não é que a tradução esteja errada, nós é que interpretamos de outra maneira que não é aquilo que lá está. Às vezes pomos palavras na boca de Jesus que ele nunca disse, às vezes achamos, aqui não estou a falar desta igreja, mas acontece, há pessoas que acham que Jesus disse determinadas coisas que não disse, não está escrito na Bíblia, etc. E da última vez que eu aqui estive a traduzir a doutora Melody Lavin. Alguém esteve aqui quando ela esteve cá? Foi uma bênção, não foi? Fantástico. E ela disse nesse dia que está a começar, ou que tem estado a estudar a Bíblia no original. E eu então comecei, não tenho estudos suficientes para isso tudo, mas comecei a estudar algumas coisas no original. E então comecei pela palavra virtuosa. Porque nós lemos Provérbios 31. Alguém quer ler Provérbios 31, do versículo 10 até ao final? 31, precisamente. Até ao final do capítulo. Alguém quer ler? Oh, irmã, por amor de Deus. Quer vir aqui à frente? Ok, sim, senhora. Mas é outra coisa. Já está? Então diz o seguinte: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Amém? Aleluia. Só? Tem mais? O coração do seu marido está nela confiado. Assim, ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuço e as suas mãos pegam na roca. Abra sua mão ao pobre e estenda as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são seu vestido e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com a sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também a ele a louva.
Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és, de todas, a mais excelente. Amém, aleluia. Enganosa é a beleza e vá a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim, louvada. Amém, glória a Deus, glória ao Senhor. Obrigada, irmã, obrigada. Amém, amém. Este é um padrão que nós devemos ter na nossa vida, é este o padrão. Mas muitas vezes me acontece eu ler este capítulo e pensar, eu não chego lá, eu não sou capaz de fazer isto, nem mesmo com o Espírito Santo a ajudar-me, isto é muito, isto é muito, não? Sou a única a sentir-me assoberbada quando leio, ou quando alguém lê para nós estes versículos, é muito, é uma fasquia muito alta, é um peso muito grande, verdade? Mas é aquilo que nós devemos almejar, sim. Deve ser o nosso objetivo, sim. Agora, há uma distância, não é? Entre o que somos hoje e o que lemos ali. E sabe que virtuosa no original não fala apenas de virtude moral, não fala apenas de força de caráter, fala de vários outros adjetivos que nós, hoje em dia, na nossa maneira de pensar, não associamos a virtude, mas esta palavra virtuosa, que em hebreu se diz Rail, quer dizer comigo? Rail, e mulher virtuosa é Eshet Rail, já aprenderam alguma coisa hoje, já se podem ir embora, já aprenderam, Eshet Rail, pronto, mulher virtuosa, Eshet Rail, é uma palavra que aparece na Bíblia mais de 240 vezes e associado a mulheres é raro. Aparece muitas vezes associado a exércitos, a reis, a força, a sabedoria, a riquezas, aos valentes de Gedeão, por exemplo, Rail. É uma pessoa valente, é uma pessoa cheia de força interior, é uma pessoa resiliente, que não se deixa abater assim por dar cá aquela palha. É uma pessoa que é capaz de continuar a sua vida para além do normal e ajudar os outros também a levantarem-se e a chegar a um determinado nível e padrão de excelência que não é aquilo a que nós estamos habituados, que não é o normal. Valor, capacidade, poder, coragem, competência, são tudo adjetivos, tudo palavras que cabem dentro deste raio. É muita coisa, não é? E nós pensamos, ai Jesus, preciso da tua ajuda. Então, força, conduta moral, habilidades práticas, como vimos, o fuso, a roca, etc. Hoje em dia serão outro tipo de coisas, não é? Mas habilidades práticas e caráter íntegro, acima de tudo. Então é muito mais do que uma pessoa que tenha uma conduta moral impecável. É muito mais do que isso. Tem a força, tem a coragem, tem o caráter, tem tudo. Então, não se restringe àquilo que nós normalmente pensamos como virtudes femininas, mas vai muito para além disso. E nós queremos almejar é isso ou não? Eu quero. Quando eu vou aqui contar-vos uma coisa que não tem nada a ver com o guião que eu aqui tenho, mas eu estou a sentir de Deus dizer isto, portanto vou dizer. Quando eu era pequenina, eu fui neta única e fui filha única. E isso é difícil, ter muita gente em cima de nós é difícil. E eu tinha um dos meus avós, o que ele gostava era que eu ficasse ali quietinha, sentadinha, bonitinha, não falasse, não fizesse, não... Mas não é a minha natureza. Ficar aqui sentadinha, quietinha, muitas vezes é o que esperam de nós enquanto mulheres, é que fiquemos ali, fica aí bonitinha e pronto, e ás bonita e pronto, não precisas de abrir a boca. Mas nós também temos uma palavra a dizer e nós temos uma ação muito importante, porque nós mulheres podemos fazer ou derrubar uma casa, é o que diz a Bíblia. Se nós formos... tivermos sabedoria, formos sábias, tivermos entendimento, nós construímos a nossa casa, nós construímos o nosso lar,
mas senão nós destruímos tudo. Então nós podemos ser a cola de um lar, de uma família, de uma comunidade até, mas se não tivermos entendimento, podemos deitar tudo a perder. E temos uma ação prática para fazer no dia a dia, que é sermos essa cola. E isso é mesmo importante. E isso é aquilo que Deus espera de nós. Entre outras coisas, mas é aquilo que Deus espera por nós. Mas realmente nós podemos ler esta passagem e sentirmos assoberbadas. E nós, como mulheres de força que somos, não damos parte fraca e vamos desmultiplicar-nos em tarefas e fazer mais isto e aquilo e ter não sei quantos pratos no ar e ter a certeza, como no circo, não é? Ou aqueles malabarismos, ter a certeza que não cai nada, não é? Atiramos um, entretanto vamos buscar outro, atiramos e ter a certeza que não cai. Eu sou só eu, no meu dia-a-dia. Mas sou também no meu dia-a-dia. E eu sei que Deus me deu uma graça sobrenatural. Eu faço muita coisa todos os dias e a graça de Deus não é a minha capacidade. Eu tenho noção disso completa, porque se as irmãs soubessem a quantidade de coisas, a quantidade de pratos que eu tenho no ar, é mesmo graça de Deus. É mesmo. E eu reconheço isso e dou-lhe graças todos os dias, mas chega uma altura, quando nós queremos fazer as coisas na nossa força, em vez de dependermos da força do Espírito Santo, começamos a ficar cansadas, assoberbadas, sem forças, mas não, nós somos mulheres, somos fortes, somos capazes, vamos para a frente. E às vezes acontece uma ou outra vez, ou uma ou outra mulher, a coisa ser tão demasiada que começam a aparecer doenças físicas, ou começa a haver palavras torpes, ou uma resposta de que toda a gente se vira e diz: o que é que te passa contigo? O que é que te deu? Porque já não aguentamos mais. Porque já não aguentamos mais. Então a primeira coisa que eu vos quero dizer é, sim, nós devemos atingir ou almejar atingir este objetivo, mas a única forma de nós fazermos este caminho, porque é um caminho, não é estalar os dedos e pescar os olhos e já lá estamos, a única maneira de fazermos este caminho é com o Espírito Santo, é de mãos dadas com Jesus. Não vamos lá de outra maneira, não vamos mesmo. E não podemos tentar fazer isto na nossa força, porque senão nós vamos dar-nos muito mal. E se nós nos damos mal, porque nós somos a cola, se a cola secar, o que é que acontece? Já não cola. E começam as coisas a cair aos pecados e nós nem percebemos porquê. Porquê? Porque nós não estamos bem. Nós temos que estar bem, mas a única maneira de estarmos bem não é aceitarmos aquilo que toda a gente acha que nós temos que fazer, como mulheres, como filhas, como irmãs, como amigas. Às vezes temos aquelas amigas íntimas, mas que estão lá só para receber, não é? Para ver o que é que podem aproveitar. Às vezes temos pessoas da família, com certeza que não será aqui, mas eu já vi casos em que certas pessoas da família cobram e quando é uma mãe ou quando é difícil nós dizemos que não, porque depois começamos a ser rotuladas como má filha, má irmã, má mãe, simplesmente porque achamos que nos estão a ser cobradas tarefas e coisas que não nos cabem a nós fazer, ou que devemos dividir com mais alguém, não é? Mas isso não quer dizer que nós ficamos caladas e quietas e aceitemos tudo aquilo que nos querem atirar para cima, porque senão é os filhos, é o trabalho, é a casa, é este está doente, é a mãe, é o pai, é não sei o quê, e nós vamos pondo para cima do lombo e vamos ficando cada vez mais curvadas e faz doer as costas e nunca mais nos levantamos. E depois, sim, há um dia em que o peso é demasiado que a gente vai mesmo abaixo, não pode ser. Então esta ideia de que a mulher tem que ser perfeita e que tem que estar sempre bem e que tem que ser muito produtiva e que tem que ser... Há dias que sim, há outros dias em que não somos capazes e está tudo bem. E Deus, que conhece o nosso coração, diz: filha, está tudo bem, eu conheço o teu coração, eu estou contigo, eu ajudo-te. O que é que nós fazemos? Nesses dias e nos outros todos, mesmo quando estamos bem, viramos-nos para Deus. Todos os dias da nossa vida, não é só quando estamos mal.
Viramos-nos para Deus. Então, eu também estava aqui a preparar, quando estava a preparar a palavra, o Espírito Santo fez-me saber que há mesmo alguém aqui que não está a conseguir ter tudo sob controle e não quer dar parte fraca e não quer dizer isso porque acha que é pecado ou acha que as pessoas a vão julgar ou acha que, não sei, tem medo, mas que não está a conseguir ter tudo debaixo de controle. Portanto, o Espírito Santo está aqui hoje para te dizer: está tudo bem, eu vou te ajudar, mas tu tens que pedir ajuda. Encontra alguém em quem confies, fala com essa pessoa, em quem confies dentro da igreja. Fala com essa pessoa, ora com essa pessoa, pede a ajuda que precisas de pedir, porque tu precisas de ajuda. Eu vou-te ajudar, mas tu tens que te abrir a essa ajuda. Hoje é o dia. Não saias daqui sem pedir ajuda. Amém? Amém. Mas não, nós somos mulheres, não damos parte fraca, somos capazes de fazer tudo. Sabe que o versículo que diz: faz tudo o que vier à tua mão para fazer, não acaba aí. Diz: faz tudo o que vier à tua mão para fazer segundo as tuas forças. Segundo as tuas forças. Se já não dá mais, se já não encaixa mais, se já não... Então se calhar tu estás a puxar as tuas forças ao limite. E não nos podemos esquecer que o nosso corpo é o quê? É o templo do Espírito Santo. E nós temos que cuidar do corpo. Não é só comer saudavelmente, não é só fazer exercício físico. Isso é tudo importante. Mas também não podemos esforçar o nosso corpo para lá das suas forças. Importante, muito importante nós fazermos isso. Então, vamos não deixar estes fardos todos acumularem-se nas nossas costas, até porque quem é que já levou os fardos, o pesar de todo o mundo? Quem foi? Jesus. Então tu tens é que deixar esses fardos aos pés da cruz. Até havia um corinho antigo que nós cantávamos: Ele levou sobre si o pesar de todo o mundo. Alguém se lembra? Mesmo, Ele levou sobre si. Então tu tens que lançar os teus fardos sobre Jesus. Tens que deixar os teus fardos ao pé da cruz. E não é ir aos pés da cruz dizer: Jesus, tenho esta preocupação, tenho esta coisa, tenho este fardo, vou deixar aqui e depois, antes de ires embora, pegas neles todos outra vez e levas. Não, é deixar lá. Deixamos em oração e eles ficam lá. E nós vamos embora e os fardos ficam ao pé da cruz. Amém? Amém. Vamos fazer isso. Amém. Então... Mas faz parte de nós sermos mulheres, muitas vezes carregarmos culpas até que não são nossas. Levamos as nossas e as dos outros todos. E isto começou no Jardim do Éden, não é? Quando o homem disse a Deus: olha, esta mulher que tu me deste, a culpa é tua e é dela. Esta mulher que tu me deste, comeu e eu comi também. Eu não tenho culpa nenhuma, eu, coitadinho de mim, estava aqui, ela deu-me e eu comi. Pronto. E a mulher diz o quê? A serpente enganou-me, que é como quem diz: eu deixei-me enganar pela serpente e comi e agora percebo que a culpa é minha e que isto agora está tudo feito em frangalhos e pronto, e a culpa é minha e vai ser sempre a culpa minha. E desde o tempo da Eva que as mulheres carregam a culpa toda, mas sabem uma coisa? A culpa também foi o que Jesus levou na cruz. Portanto, culpa fica aos pés da cruz. Fardos ficam aos pés da cruz. Preocupações ficam aos pés da cruz. Amém? E nós tomamos sobre nós o quê? O jugo de Jesus, que é suave e é leve. Amém? Isso é o que nós tomamos sobre nós. E revestimos-nos do quê? Do Espírito Santo. Isso é que é para podermos então dar fruto e dar fruto na estação própria. E podermos elevar a fasquia de tal maneira para nos parecermos com a mulher que acabámos de ler. Não é uma mulher que fica na conversa com as vizinhas acerca da vida dos outros ou até a discutir as telenovelas. Não, é uma mulher que fala da palavra de Deus. É uma mulher que vive a palavra de Deus e que tem frutos práticos para mostrar na sua vida.
um resultado da vida que vive com Jesus, resultado da experiência que tem de caminhar de braço dado com o Espírito Santo. Amém? Essas somos nós. A nossa fasquia é alta, mas nós conseguimos. É uma decisão, eu ia dizer a cada dia, mas não é a cada minuto. A cada minuto nós temos que decidir o que é que vamos fazer. Vamos sentar ver coisas na televisão que nos entram pelos olhos adentro e que não edificam. Vamos escolher alimentar-nos com a palavra de Deus. Vamos escolher amizades que nos levam por caminhos que claramente a Bíblia diz que não são bons, ou vamos escolher amizades que nos levantam e que nos fortalecem, aqui como a minha tribo, desculpem, de Lisboa, porque elas são a minha tribo, e vamos cuidar das pessoas que Deus nos deu para cuidarmos, seja de sangue ou não. Vamos cuidar umas das outras, vamos cuidar da nossa família, mas vamos cuidar até onde vão as nossas forças. Não vamos pôr-nos em perigo para dar a quem muitas vezes, eu sei que não é sempre assim, mas às vezes acontece. Nós temos alguém na nossa vida a quem nunca chega aquilo que nós temos para dar. Nunca chega, nunca é suficiente. Não nos vamos pôr a nós em perigo por causa disso. Amém? Amém. Mulheres valentes. É isso mesmo. Então, deixamos isto tudo na cruz, deixamos isto tudo nas mãos de Jesus, num altar. E é importante também vermos uma coisa. Estes versículos que aqui estão, eles não descrevem uma mulher. Estes versículos que aqui estão descrevem em primeiro lugar a igreja, a noiva. Por isso é que ela consegue ir a todas. Por isso que nós vemos, levanta-se cedo e traz pão de longe e faz roupa e faz não sei o quê e faz isto e faz aquilo. Epá, como é que ela consegue fazer isso tudo sendo só uma? Porque não é só uma, é a noiva de Cristo, é o corpo de Cristo. São homens e mulheres tementes a Deus, cheios do Espírito Santo, que todos os dias tratam dos negócios do seu esposo. O que é que são os negócios do esposo? Ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura, e aquele que crer será salvo. É isso, imporeias as mãos sobre os doentes, eles sararão. Amém? E se beberem alguma coisa, algum veneno, não vos fará dano algum, e calcarão aos pés todas as serpentes e escorpiões, e por aí fora. Esses são os negócios do esposo, é implantar o reino de Deus na terra. É isso que nós estamos aqui a fazer. Porque é que os filhos estão cobertos de escarlata? Porque o sangue de Jesus nos cobre e nos limpa de todo o pecado. Cada versículo que está ali quer dizer alguma coisa para a igreja dos dias de hoje. Claro que não temos nem um bocadinho de tempo para irmos versículo a versículo ver tudo isso. Mas fala-nos da igreja dos dias de hoje. Nós devemos ser assim como pessoas, individualmente, sim, mas a igreja como um todo é assim também. E é esse tipo de fruto que Jesus espera ver de nós, como comunidade, como igreja, como pessoas, como família. É esse tipo de fruto. Amém? Então, somos homens e mulheres tementes a Deus, cheios de Espírito Santo, sempre a pôr os interesses do nosso esposo, do nosso noivo, do nosso amado, que é o mais belo, e é o mais belo, é o melhor, não há melhor do que ele. Pô-lo sempre primeiro. É o que nós fazemos, pô-lo sempre primeiro, olhar sempre para ele. Amém, aleluia. Somos valentes, somos cheios de garra, e somos cheios da força interior que só Deus pode dar, que só o Espírito Santo pode dar. E daqui a pouco nós já vamos orar por quem precisa de ser fortalecido na sua mulher interior, no seu homem interior, no seu interior, no mais íntimo do nosso ser. Mas agora vamos ver um bocadinho o tema da ajudadora. A palavra ajudadora está em Gênesis 2,18, em primeiro lugar, em que Deus diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma ajudadora competente. E essa palavra, ajudadora, aparece mais de 20 vezes
no Novo Testamento e na maior parte das vezes não se refere a mulheres, refere-se a Deus. É um atributo de Deus. Quando a Bíblia diz Deus é o nosso socorro, Deus é a nossa ajuda, é esta parte de ajudadora. E também é muito fácil de dizer, é Ezer, a nossa ajuda, o nosso socorro. De tal maneira que Moisés deu o nome ao seu primeiro filho como Eliezer. Eli, Deus, Ezer, ajudador. Deus tem sido o meu socorro. É isso que Moisés chamou ao seu primeiro filho. Então, quando Deus diz, far-lhe uma ajudadora e aplica ali um nome que é um atributo de Deus, nós começamos logo a ver que a mulher não foi feita para ser subalterna. A mulher não foi feita para estar mais abaixo, para ser criadinha, para ser, desculpem a expressão, mula de carga. Não foi para isso que nós fomos feitas. Mas estás a dizer que não devemos trabalhar? Não. Nós temos muito trabalho a fazer e temos que o fazer. Alguém tem que cuidar da casa, dos filhos, de tudo, do trabalho. Alguém tem que o fazer e somos nós. E se é alguém e não vês mais ninguém que tem que o fazer, és tu que tens. É verdade. E Deus dá-te a graça para te fazeres aquilo que tu tens que fazer. Ezer, ajudar. Mas queria dar-vos aqui mais 2 exemplos onde está esta palavra Ezer. Um deles é no Salmo 33 e no versículo 20, que diz assim: a nossa esperança está no Senhor e o nosso auxílio, Ezer, e o nosso escudo. Amém? Ele é o nosso auxílio e a mulher foi feita para ser auxílio também. E outra, que é um versículo que eu gosto muito, que está em Deuteronômio 33, no versículo 29, que diz: feliz és tu, ó Israel, quem é semelhante a ti. Só este bocadinho já nos deixa felizes, porque nós hoje somos o Israel de Deus, verdade? Então, quem é semelhante a nós? Que felizes somos nós. Somos um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua majestade. Por isso, os teus inimigos serão dominados por ti e tu pisarás sobre as suas alturas. Por causa da ajuda de Deus. Ezer, a mesma palavra que é usada para as mulheres, para a mulher, quando Deus a criou. Ezer. Não somos uma qualquer, não somos umas quaisquer, nós somos Ezer, que é um atributo do tipo dos atributos de Deus. Amém? Não somos umas quaisquer, portanto a nossa fasquia tem que estar alta, quer no nosso comportamento, quer nas nossas expectativas. A nossa fasquia só tem que estar alta. No versículo de Gênesis, em 2:18, a expressão completa é Ezer Kenegdo. Esta é mais difícil. Ezer Kenegdo quer dizer exatamente isto: a ajudadora correspondente, ou a auxiliadora adequada, ou uma parceira que lhe corresponda. São as várias traduções que nós aqui temos. Portanto, na verdade, todas elas dão a ideia de igualdade, todas elas dão a ideia de complementaridade, que é isso que nós somos, a complementaridade, a cola que enche todos os espaços vazios, precisamente para não haver vazio, para haver esta ligação na família, na comunidade. Somos nós, com sabedoria e com entendimento. Com as nossas amigas, a mesma coisa. Então, o termo não implica inferioridade, mas implica sim alguém que exerce um papel fundamental de apoio e de fortalecimento. Então, somos virtuosas, com fortalecimento interior, uma força interior que às vezes nem sabemos onde é que a vamos buscar, verdade? Eu olho para vocês e vejo logo. E somos capazes também de levantar outros e de ajudar e de fortalecer aqueles que estão à nossa volta, aqueles que Deus nos deu, para nós cuidarmos e levantarmos e ajudarmos também. Amém? Nós não fomos feitas para estar realmente numa posição subalterna,
E se não fomos feitas para isso, não devemos pôr-nos nessa posição, não devemos aceitar qualquer coisa. Não devemos. Vamos, o que é que Deus tem para mim? Vamos buscar a Deus. O que é que tu tens para mim, Deus? Seja, estou a falar só de relacionamentos, estou a falar, por exemplo, de um trabalho, de um emprego. O que é que tu tens para mim, Deus? Qual é o emprego que tu tens para mim? Ou até quando vamos comprar alguma coisa. Estamos a precisar de comprar algo novo, por exemplo, para a nossa casa ou mesmo para nós. Tu, Deus, já de certeza que já tens algo preparado. E não é preciso ser uma coisa dispendiosa. Às vezes, até um vestido, ou preciso de ir a um casamento, o que é que eu vou arranjar? Não tenho nada para vestir, preciso de ir comprar. Deus, de certeza que tu já tens algo preparado para mim, ao preço que eu posso pagar. Mostra-me. E deixa que Deus te mostre. Porque Ele tem sempre o melhor para ti, preparado, mesmo nessas coisas pequenas. Mas vou incomodar a Deus. Mas Deus quer ser incomodado. Ele quer, e é o que Ele mais quer. É que tu lhe vais bater à porta. Melhor, Ele é que te está a bater à porta e quer que tu abras a porta. E até nessas pequenas coisas possas ter parte com Ele. Amém. Então, vamos fazer aquilo para que nós fomos efetivamente feitas, ajudadoras, valentes, que têm a força interior suficiente para levar as cargas uns dos outros, como Deus nos mandou, que sejamos capazes de levar as pessoas em oração, que sejamos capazes de elevar as pessoas que se cruzam connosco, que estão na nossa vida, que fazem parte de nós, e que sejamos capazes de os ajudar. Porquê? Porque buscamos a força de Deus, a ajuda de Deus, porque de outra forma vamos partir. Porque nós, por nós próprios, não somos assim tão fortes. Somos fortes, porque Deus fez-nos a todas muito fortes, mas não temos a força suficiente para fazer tudo aquilo que está no nosso prato para comer, não é? Só mesmo com a força de Deus é que nós conseguimos fazer tudo. Então, este é o tempo, porque este é o tempo da noiva, e este é o tempo da noiva se levantar. Não é à toa que nós estamos a ver mulheres a tomarem cargos que antigamente eram cargos de homens, e até na igreja. Isso está a acontecer, cada vez há mais mulheres pastoras. Mas não é só na igreja. O banco, o FMI, por exemplo, tem uma mulher a liderá-lo. A Comissão da União Europeia tem uma mulher a liderá-lo. E assim sucessivamente. Porque há mulheres a tomarem conta de cargos de altíssima posição, porque no natural acontecem coisas que expressam o que está a acontecer no espiritual. E no espiritual nós sabemos que é o tempo da noiva. É o tempo da noiva se levantar e aqui na terra tomar conta dos negócios do marido, que é o quê? Ir por todo o mundo, pregar o Evangelho, implantar o reino de Deus aqui na terra. Porque este é o tempo de nós começarmos a ver a terra a ser cheia com o conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Amém? Então todas nós temos que nos levantar. Claro que os homens também, não é só as mulheres. Mas hoje estamos a falar só para mulheres. Já passou o tempo de sermos invisíveis. É tempo de nós nos levantarmos e, em vez de ignorarmos a voz de Deus no nosso coração, começarmos a obedecer. Muitas vezes ignoramos porque o que é que as pessoas vão pensar, o que é que as pessoas vão dizer, vou arranjar chatices e isto vai ser... Mas se é Deus que está a falar contigo, Ele vai dar-te uma estratégia para fazeres aquilo que é preciso fazer sem estares todos os dias em guerra lá em casa, por exemplo. Certo? Ele vai-te dar a estratégia. Porque Deus, quando dá a visão, Ele também dá a provisão. Ele dá-te a estratégia. Ele mostra-te o que é que tu tens que fazer. E está mesmo na hora de nós nos levantarmos e sermos bravas, sermos corajosas, ganharmos força interior e coragem e andarmos para a frente com aquilo que tem que ser feito. Amém? Para que o negócio do noivo aqui na terra também possa ser... cada vez mais e mais crescente, porque de outra forma
Nós somos os braços de Jesus, somos as mãos de Jesus, somos as pernas de Jesus. Se nós ficarmos quietos, o que é que vai acontecer ao reino de Deus? Imagine toda a gente na terra decidia ficar quieto e calado e não fala de Jesus a ninguém e não ajuda ninguém. O que é que ia acontecer? Mas não é esse o plano de Deus. O plano de Deus é que o reino é um reino sempre crescente e nós temos uma contribuição a dar, valorosa. Mas eu sou só uma gota no oceano. Sim, mas se cada gota pensar isso e não fizer nada, então não temos oceano. Nós temos que fazer a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte. Então, não podemos comparar-nos com ninguém, até porque as circunstâncias de cada uma de nós são muito diferentes, não é? Mas podemos comparar-nos com a pessoa que éramos ontem e se hoje estamos ou não a ser melhores do que ontem, e mais parecidas com Jesus. E também nos podemos comparar com a pessoa que Deus nos criou para ser. Para sabermos isso, nós temos que ter intimidade com Deus, para saber qual é a nossa identidade, porque é Ele que é o nosso Pai, Ele é que é o nosso Criador, Ele é que nos dá a identidade, temos que saber, e para nos podermos comparar se estamos ou não mais perto dessa pessoa. Estamos ou não mais perto de ser cada dia mais parecidas com a pessoa que Deus nos criou para ser. Temos de descobrir quem é essa pessoa e darmos passos valentes e de coragem e de decisões diárias. Não vou fazer isto, sim, vou fazer isto, sim, vou ler a palavra, sim, vou incorporar na minha rotina todos os dias maneira de estar com Deus. Não vou ver coisas que me fazem mal e que me contaminam, não vou estar com pessoas, mesmo que eu goste muito delas, eu não vou estar com pessoas que me fazem mal e cuja conversa é contrária à palavra de Deus, porque eu quero é encher-me da palavra, eu quero é encher-me no Espírito, porque a única forma de nós sermos fortes interiormente, é sermos fortes na palavra e fortes no Espírito. Mas isso vem das escolhas que nós fazemos todos os dias. E agora, para terminar, gostava de vos ler uma palavra profética, que ela já foi proferida em 2022, mas eu ouvi quando acompanhei a doutora Melody à Rema Church. Tive a oportunidade, foi mesmo bênção de Deus, olha, bênção sobrenatural, o milagre que ainda hoje não sei como é que aconteceu, mas foi a minha primeira e única vez nos Estados Unidos e fui com ela a um seminário bíblico de uma semana inteira e ouvi lá esta palavra profética e tomei-a para mim, mas hoje queria partilhá-la também convosco e que diz assim: os problemas naturais têm-te distraído da minha chamada. Mas à medida em que te concentrares em declarar a palavra, essas coisas que estão à tua volta e que te distraem vão desvanecer-se e esses pequenos fogos vão ser apagados. Pai, eu relaciono-me tanto com isto, tanto. E depois diz assim: declara a minha palavra e serás elevada ao nível que eu tenho para ti, que é um nível muito acima do que possas pedir ou pensar. O nível que te levará a um lugar de honra, de bênção e satisfação como nunca viste antes. E agora é o tempo de subir de nível. Amém. Deus vos abençoe ricamente.